Irmãos, nós começamos algumas semanas, né, tratar sobre seitas e outras religiões, um estudo de defesa da fé cristã, né? Nós trabalhamos com a ideia por que é importante estudar isso e fizemos 3 aulas introdutórias sobre isso, tratando desses textos. Vimos como devemos proceder diante da realidade das heresias, das seitas. Vimos também a questão de que as seitas estão crescendo e presente, e que dentro do contexto bíblico, a palavra do Novo Testamento é justamente traduzida por heresia, né? Vimos também alguns textos, vimos que no início o próprio cristianismo foi chamado de seita pelos judeus, né? Porque apresentavam um novo caminho, então essa era a ideia. E hoje, num contexto nosso, quando se fala de seita, você pressupõe aí então um grupo religioso que segue geralmente um determinado líder específico e que tem algumas características aí para apoiar as suas crenças. Geralmente as seitas, e todas elas, quando se trata de seitas cristãs, elas vão ter a Bíblia também como autoridade, né? Porém vai sempre ter alguma coisa a mais. Então a gente tem que estar atento aí a essa realidade. Por isso, hoje nós vamos começar a tratar das características das seitas, para a gente começar a fazer um checklist, para que você possa, depois, diante de um determinado grupo ou de determinada instituição, pelo menos fazer lá um checklist para ver, isso aqui não está legal, está parecendo um esquema meio diferente. E aí, então, você tem pelo menos algumas características que te apontam para se aquele grupo ou aquela instituição se caracteriza ou não como seita. Tudo bem? Então vamos lá. O que caracteriza uma seita em nossos dias é justamente a fonte de autoridade e ou a ênfase para algum meio para a salvação que substitui ou se agrega à obra realizada por Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, no sermão de Pedro, no início aqui, os capítulos iniciais, capítulo 2. Nós temos aí, a partir do verso 14, o discurso de Pedro. Ele estava respondendo justamente o questionamento das pessoas que estavam em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecoste, por que eles estavam falando em outras línguas. Será que eles estavam embriagados? É isso que vai dizer o verso 13. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados? E aí então Pedro se levanta e começa a explicar o que estava acontecendo a respeito do derramamento do Espírito Santo, né, sobre os crentes, e depois, lá no final do capítulo 2, ele explica como que as pessoas, então, poderiam ser salvas. Lá no verso 37 é dito assim, ouvindo eles essas coisas, ou seja, toda a explicação do apóstolo Pedro, nós vamos mencionar algumas delas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E respondeu Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, Pedro apresenta aqui essa realidade da salvação em Jesus. E aí ele vai, durante o seu discurso, mostrar que Deus havia separado, né, o próprio Cristo para que justamente através dele nós recebêssemos a salvação. Lá no verso 29, Pedro vai dizer assim, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois,
profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Então, essa ideia de Cristo ser aquele enviado por Deus como o suficiente, ou o único onde há salvação, é algo que desde o início da era cristã os apóstolos reforçavam na sua pregação. Não existe salvação fora de Cristo. O próprio Pedro vai reforçar isso também em outros dos seus discursos, né? Não existe salvação fora do nome do Senhor Jesus. Essa é a ideia que também é apresentada. Então, quando você vai para uma determinada comunidade, cuja pregação diz que para você ser salvo dessa geração, você tem que ou ter boas obras, e isso ser o mérito para a sua salvação, ou guardar determinada prática para que você possa ser salvo, o que está acontecendo? Esse grupo está dizendo que a obra de Jesus Cristo não é suficiente, né? Eles vão dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, eles vão referendar o fato de que Cristo é o nosso Salvador, só que eles dizem assim, olha, ele não é suficiente. Quer ver exemplos práticos disso? Olha, Jesus morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados, ok? Todo mundo concorda com isso? Sim, só que é preciso guardar esse ponto da lei de Moisés. E aí ele vai determinar que ponto que é. Olha, Jesus morreu na cruz, nos salvou, mas você tem que guardar o sábado, porque se você não guardar o sábado, não tem salvação. O que vai distinguir você do salvo ou não é guardar o sábado. Não, peraí, então eu sou salvo por guardar determinada prática. Então a obra de Jesus já não era suficiente, ela precisa de alguma coisa a mais. Olha, a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz que aqueles que são nascidos em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram e se fez tudo novo. Só que você precisa do culto de libertação. Jesus é poderoso para nos libertar, a Bíblia diz isso, mas você precisa fazer a campanha dos 52 domingos. Né? Ou você tem que dar o dízimo como meio para a salvação. Veja, irmãos, participar de todas as atividades dos 52 domingos, dos 55 do ano, ótimo, é um compromisso que nós temos em gratidão ao Senhor. Não é isso que vai garantir a salvação é garantida pela obra de Cristo. Eu entregar as minhas ofertas, os meus dízimos, como demonstração da minha fidelidade e gratidão a Deus e de investimento no reino do Senhor, é algo natural daquele que teme a Deus e cujo coração está nas coisas do Senhor. Agora, colocar isso como meio para a salvação, se você não der, você vai perder a salvação, ou se você não fizer isso, você não dá para ir para o céu, isso já começa a ser característica de desvio, ser característica de heresia e, consequentemente, característica de seita. Então, absolutamente nada pode substituir a obra de Cristo. Ou Jesus, a obra que ele realizou, é suficiente para a nossa salvação, ou então nós vamos ter que ficar correndo atrás de práticas ou de obras para sustentar aí a nossa vida diante do padrão que Deus estabeleceu. Nós sabemos, obviamente, que é impossível satisfazer o padrão de Deus através das nossas próprias obras. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Nós somos salvos pela graça de Deus. Algo que nós não merecíamos. Não de obras, ele vai dizer, para que ninguém se glorie. Eu fui salvo porque eu guardei o sábado. Eu fui salvo porque eu fiz determinada coisa. Eu fui salvo porque eu sempre fui um bom moço, né? Sempre fui um bom menino. Então as minhas obras são irrepreensíveis. Eu nunca bati na minha mãe por causa da mistura. Eu sou um cara legal, então por causa disso não, você não foi salvo por suas obras.
Você é salvo pelos méritos de Jesus Cristo. Então, toda e qualquer comunidade que acrescente qualquer coisa no plano da salvação, no que tange a salvação, você já tem aqui um cheiro de heresia e, consequentemente, aqui um sinal alerta para a seita. Né? Então, o que caracteriza essa seita é a sua fonte de autoridade. Você precisa identificar qual que é a fonte de autoridade dessa igreja e se tem alguma ênfase para algum meio para a salvação que substitua a obra realizada por Jesus Cristo. Então, isso é muito sutil na maioria das vezes. Né? Então, vamos pegar aqui, fonte de autoridade. Nós temos, inclusive, um folhetinho ali na saída. Por que existem muitas igrejas? Ou por que existem tantas igrejas? Depois, se você ainda não leu esse folhetinho, eu convido você, na saída da escola dominical, retirar levar, depois ler com calma em casa. Mas nesse folheto é dito o seguinte, que existem tantas igrejas, e as igrejas podem ser divididas. E como saber, então, qual que é a igreja verdadeira? Né? Você vai dividir essas igrejas em duas situações, em fonte de autoridade e em sistema de governo, para você entender por que tem tantas igrejas que se dizem cristãs. A fonte de autoridade, a gente pode dividir essas igrejas todas em 4 grupos. E desses 4 grupos, apenas uma está com a fonte de autoridade correta. Ok? Então você vai observar que dentro dessa fonte de autoridade, você vai encontrar igrejas que vai dizer assim, olha, a Bíblia é a palavra de Deus, mas, né, no sentido de comparação, tem algo a mais, tem que acrescentar algo, ok? Então a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós temos que acrescentar a tradição da igreja, porque Deus usa os homens da igreja e a tradição da igreja e os santos que viveram na igreja para nos ensinar algumas práticas. E aí, então, essas doutrinas que vieram desses homens, que são, segundo a Bíblia, inclinados ao errado, cuja criatividade é manipulada muitas vezes, eles dizem que esses homens trouxeram tradições que devem ser observadas como modo de vida cristã. Então, a fonte de autoridade para essa igreja é a Bíblia, mais a tradição. Quer ver um exemplo? A gente trata com encontro de casais, né? Quando a gente fala sobre a questão do objetivo do sexo segundo a Bíblia vai apresentar o sexo como uma realidade dentro de um contexto de casados. Deus fez isso para um contexto de deixa o homem pai e mãe, una-se a sua mulher e só depois torne-se os dois uma só carne. Então esse é o padrão bíblico. E a Bíblia ensina que a questão, então, da atividade sexual dentro do casamento, ela visa a procriação, ela visa a fuga da imoralidade, para que você não tenha vida promíscua, né? Aquele que está abrasado, case, é assim que Paulo vai dizer, e para o aprazimento, para gerar prazer, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Então, esse é o objetivo bíblico do sexo. Quando você pega dentro da igreja católica, por exemplo, o sexo para ele é algo pecaminoso, sempre carnal, mesmo dentro do casamento. Então, dentro da igreja católica, por conta de influências de homens que passaram, a tradição católica, não baseada na Bíblia, mas na tradição, vai dizer o seguinte, que o sexo, mesmo dentro do casamento, e só dentro do casamento, só pode ser feito para procriação. O prazer sexual é carnalidade, é pecado, mesmo dentro com relação marido e mulher. E aí você tem Francisco de Assis, por exemplo, que ele vai te dar uma sugestão. Ele fala assim, olhando para o mundo animal, nós encontramos o elefante. E o elefante, ele vai manter atividade sexual com a elefanta de 2 em 2 anos, somente para procriação. Este é um modelo que nós deveríamos seguir. Olha que coisa linda. Então você casa
e aí você marca lá na agenda de 2 em 2 anos, para você então ter um momento de intimidade com o seu marido, com a sua esposa, tá bom? Esse é um padrão que, segundo Francisco de Assis, deveria ser seguido. Olha que coisa, já pensou numa situação assim? Para quem é casado, né? Veja, da onde que vem isso? Vem da Bíblia? Não, a Bíblia já apresentou que o sexo dentro do casamento é para fugir da imoralidade, para a procriação, obviamente, e também para o prazer dos casais, ou do casal. Agora, a tradição católica diz, olha, não, é só para procriação. Por isso, veja, uma coisa leva a outra, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, qualquer método anticoncepcional é proibido, é pecado. Né? E, consequentemente, então, o verdadeiro católico não deveria ter nenhum tipo de método contraceptivo. Então, vai ter 20 filhos. Tudo bem. Só que de 2 em 2 anos. Tá? Seguindo o exemplo dos elefantinhos. Tá certo? Então, da onde que vem isso? Tradição. A Bíblia ensina isso? Não. Peguei um exemplo bem apimentado, que é justamente para você ver que aquilo que desvia, quando a fonte de autoridade não é exclusivamente as Escrituras, você abre um leque para um monte de situações, para todas as áreas da vida, e que vai te conduzir a uma prática diferente daquela que a Bíblia ensina. Então, a Bíblia proíbe o casamento daqueles que estão atuando na causa do Senhor? Não, em nenhum lugar. Paulo até sugere, né, que aqueles que não são casados, eles vão ter mais tempo para trabalhar para o Senhor. Então, em Coríntios, ele fala, olha, aquele que é casado, cuide das coisas de casado. Aquele que não é, cuide das coisas do Senhor. Mas ele até fala que, por postura pessoal, que era bom que as pessoas não casassem naquele momento, e ali não era só quem estavam envolvidos com a obra, mas por conta da perseguição que a igreja estava vivendo, e que se fugir sozinho já é difícil de uma perseguição onde os caras querem te matar, imagine fugir em família. Que é a mesma situação que Jesus, de certa forma, apresenta quando trata das coisas do fim, quando diz, ai das que estiverem grávidas ou amamentando. Agora, por que Jesus disse que num momento do fim, por conta de luta, de perseguição, ai das que estiverem grávidas e amamentando, então significa então que Jesus disse para não ficar grávida e para nunca amamentar? É óbvio que não. Eu não posso ter uma interpretação tosca dessa para aplicar. Mas muitas vezes as instituições, chega lá um determinado pessoa e apresenta isso, essa sugestão, e acaba se tornando um dogma dentro daquela instituição, e aí se torna autoridade. Então, dentro da Igreja Católica, mais uma vez o exemplo, não pode o sacerdote casar. Qual que é a determinação bíblica para isso? Não, não existe. Da onde que veio isso, então? Das tradições dos homens. A própria igreja, porque a fonte de autoridade deles não está só na Bíblia. Está na Bíblia, mas também na tradição que veio da prática dos homens durante o convívio na igreja. Então, quando você tem, além das Escrituras, alguma coisa a mais como fonte de autoridade, você tem que ficar esperto, porque isso vai acabar te conduzindo para algumas práticas contrárias àquilo que a própria palavra de Deus diz. Nesse tipo de igreja, a fonte de autoridade é a Bíblia, e as tradições impedem igualdade. E em algumas situações, a tradição até supera a própria Escritura. Que é o caso dos 2 casos que eu citei aqui. A Bíblia diz algo, mas eles vêm e apresentam algo que gera uma prática ainda maior, difícil, né, no sentido que muda até o ensinamento bíblico. Tá? Um outro exemplo que nós temos é justamente quando você tem a fonte de autoridade, não só a tradição, mas a experiência pessoal. Então, trazendo para comunidades, como nós temos falado, você tem, por exemplo, aí as questões dos neopentecostais.
né? Alguns grupos chamados neopentecostais. Qual que é a fonte de autoridade desse grupo? Ó, a Bíblia é fonte de autoridade? É, a Bíblia é fonte de autoridade. Mas a própria experiência. Então, um pastor lá teve uma experiência. O irmão estava em casa orando, eis que apareceu um anjo. E meu quarto ficou todo iluminado, e ele me deu uma visão, e disse que nós não podemos usar calça jeans. Porque calça jeans é algo que o diabo inventou. E aí, de repente, aquela comunidade passa a não usar mais calça jeans. Por quê? Porque a fonte de autoridade daquela comunidade não está nas escrituras, mas sim na experiência de alguém. Tá? E aí você tem situações, às vezes, inusitadas, né? Eu já contei isso aqui para vocês. Tinha um amigo que veio de uma igreja neopentecostal, e lá na igreja era proibido, por exemplo, as mulheres usarem calças. Tá? E aí eles usam o texto lá do Antigo Testamento, que roupa de homem e roupa de mulher. Né? Então as mulheres não devem usar calça porque alguém determinou, que recebeu lá, que a calça é roupa, é uma vestimenta específica para homem. Tudo bem? Aí esse pastor, na época que estava ainda nessa comunidade, foi visitar uma irmãzinha que foi vista andando pela cidade com uma calça jeans. Né? E sempre tem as irmãzinhas guardiãs, né, da fidelidade, avisaram o pastor: olha, fulana está de calça. E aí o pastor, que é esse meu amigo, foi lá até a casa dela, então, para chamar a atenção da irmã e ver se de fato era aquilo mesmo, e falar: olha, você não pode usar calça. E ele foi, chegou lá, conversou com a irmã falou: não, realmente, pastor, eu comprei uma calça. Ele falou: então você não pode mais usar calça. Ele falou: então vou fazer o seguinte, eu não uso mais essa calça, porque o argumento é que na nossa igreja, né, dentro da experiência que nós vivemos na nossa igreja, a calça é de homem. Então eu vou dar a minha calça para o senhor usar. Aí foi lá, pegou a calça e trouxe para ele: ó, pastor, é para o senhor usar. E eu quero que o senhor use. Aí o pastor olhou, uma calça cheia de strass, fala? Strass, cheia de strass, brilhante, com uns desenhinhos. Aí o pastor falou assim: eu não posso usar essa calça. Aí ela falou: mas por que o senhor não pode usar essa calça? Aí ele falou: pô, se eu falo porque ela é feminina, então ela vai me dizer, então eu posso usar. E aí ele ficou na saia justa, né? E aí ele falou: é verdade, mano, você tem razão. Ele disse que ele não respondeu por que ela não poderia usar, mas ele disse: você tem razão, pode ficar com a calça. E aí, por coerência, ele saiu dessa instituição, saiu dessa comunidade, acabou vindo para a igreja presbiteriana de Matão, na época que nós éramos pastor lá, porque ele falou: como que eu vou ensinar para a igreja determinada coisa que vem porque alguém teve uma experiência e disse que isso é do diabo, e se na prática não fere absolutamente nada às escrituras? Então, muitas vezes, irmãos, a experiência determina práticas. E o que tem que determinar a nossa prática é o ensinamento bíblico. Pastor, mas você vai ter um problema da interpretação. De fato, nós vamos tratar disso um pouquinho mais à frente. Né? Tem gente que pega a Bíblia e vai interpretar de modo incorreto. Isso acontece demais. Mas você tem argumentos propriamente bíblicos para, quando isso acontecer, de demonstrar onde está o erro. Então é possível consertar o erro quando é simplesmente interpretação. Agora, quando é de fonte de autoridade, o pastor teve uma conversa com o anjo e disse que a calça jeans é do diabo. Então, o pastor disse: ou você obedece ou você está fora daquela comunidade. Olha a situação. Quer ver outro exemplo de experiência como fonte de autoridade? Os sonhos. Quem sonha aqui? Na maioria das vezes eu nem me lembro do sonho, mas eu sonho também. E aí, é muito comum dentro das igrejas cuja a experiência é fonte de autoridade,
as pessoas determinarem práticas, inclusive litúrgicas e do convívio da igreja, pautado naquilo que alguém sonhou. Já viu isso acontecer? Eu já vi isso acontecer demais. Alguém teve um sonho, chega para o pastor e fala: pastor, eu tive um sonho. E aí, então, aquele sonho, se for conveniente para o pastor, ele vai identificar aquele sonho como se fosse uma revelação de Deus. E aí vai dar oportunidade, né, porque essas comunidades dão uma oportunidade, para a pessoa vir contar o testemunho dela e contar o sonho que ela teve. Às vezes o negócio é absurdo. E aí, então, o pastor referenda aquele sonho como revelação de Deus, e por conta daquele sonho, as pessoas começam a ter determinada prática dentro da igreja. Tudo porque a fonte de autoridade daquela igreja está na experiência. Cuidado. Terceira característica, o terceiro grupo de igrejas, olhando ainda para a fonte de autoridade, irmãos, é aquelas que, aí de um modo mais explícito, tem a autoridade bíblica, a autoridade dessa igreja na Bíblia, mais uma nova revelação. Então ela tem mais um livro, ou mais um escrito, ou mais algum princípio que alguém recebeu de revelação e trouxe. Exemplos, os Mormons. Né? Joseph Smith recebeu uma nova revelação vinda do anjo Moroni. De um modo bem simples é isso. Então eles têm a Bíblia, mas têm agora a escritura que receberam posteriormente. E essa escritura, ela tem a mesma autoridade da Bíblia, e como ela foi por último, ela acaba sendo superior. Então você vai lá, você vai estudar a revelação que eles receberam. Você pega, por exemplo, o Adventismo, os escritos de Ellen White acabam sendo superior ao princípio bíblico. Alguém postou alguma coisa essa semana, assim, eu vi rapidamente, né? Da Ellen White, um dos escritos dela falou: se você comer 2 fatias de torta ou mais, você já está em pecado. E ontem nós pecamos para chuchu lá no mutirão, né, presbítero Paulo? Porque é impossível você comer só uma fatia lá dos quitutes que as irmãs levam. Agora, é lógico que a gula é algo condenado nas escrituras? Sim, mas ninguém entrou em gula lá, ninguém ficou caído para o chão de tanto ter comido, ao ponto de não conseguir terminar a obra que estava sendo feita no mutirão. Não. Agora, aí ela pega e diz: ó, você comeu 2 pedaços, você já está em pecado. Aí o ser humano, como é sempre, dá um jeitinho, né, Fernando? É só cortar um pedação. Eu comi um pedaço só que grandão, né? Porque aí não tem problema. Eu não comi o segundo. Né? Como diria um amigo já falecido, diz que a Bíblia condena olhar, né, de modo impuro. Então, e aí ele falava assim: o problema é quando você olha e dá a segunda olhada. Né? Então, já para não pecar, você olha e fica olhando, porque o problema é a segunda olhada. Né? Então, o ser humano, ele sempre vai tentar dar um jeitinho para burlar as coisas. E se a fonte de autoridade não está nas escrituras, está naquilo que alguém recebeu, hipoteticamente como se fosse uma nova revelação, as pessoas vão acabar seguindo essas coisas, e isso se transforma, então, em um padrão. E que fere o segundo ponto aqui, que é a ênfase da salvação nos méritos suficientes de Jesus Cristo. Então você tem 4 tipos de igreja quanto à fonte de autoridade. Aquelas que têm a Bíblia mais a tradição, aquelas que têm a Bíblia mais a experiência, aquela que tem a Bíblia mais algum outro livro de revelação, e o modelo correto, que é aquelas igrejas que têm somente na Bíblia, somente nas Escrituras, a fonte de autoridade, a regra de fé e de prática. A tradição é importante? Sim, mas a tradição vai estar submissa ao que a Bíblia diz. A experiência, você vai ter experiências com Deus? Sim. Só que a sua experiência, ela vai estar submissa ao que a Bíblia diz. Se porventura você passou por uma experiência que
contraria o que a Bíblia diz, você vai rever essa experiência, porque ali deve ter acontecido alguma coisa errada. E as revelações que as pessoas colocam, como a própria Bíblia diz, tudo que vem depois do período revelacional, que termina com a era apostólica, é anátema, é maldição, é para você deixar de lado. Então aí você rejeita. Seja lá. Com isso você já joga já um monte de instituições fora. Todas aquelas que receberam uma revelação nova após o período apostólico. Inclusive religiões. O islamismo é de que época, você sabe? Muitas vezes é vendido que o islamismo é uma religião antiquíssima. Não é. Né? Ela vem após o cristianismo, é por volta do ano 600, ou 500 e alguma coisa, vamos pôr lá ano 600, onde Maomé recebe uma nova revelação. Olha, pelo princípio bíblico de fonte de autoridade, passou do período revelacional, que termina com o período apostólico, e traz um novo livro, está fora. O espiritismo kardecista, que traz o livro dos espíritos, recebido depois, hipoteticamente, por um espírito, veio depois do período revelacional? Vem, é uma nova revelação? Está fora do período revelacional, que a Bíblia aponta como sendo período revelacional? Tá, pronto, não precisava nem me preocupar mais com esse negócio. Ellen White, Joseph Smith e tantos outros que receberam, hipoteticamente, revelação fora do período que a Bíblia diz que já encerrou. Então esse tipo de instituição, para aqueles que realmente têm a Bíblia como fonte de autoridade, já deveriam ser deixados de lado, porque já quebra um princípio. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos caminhar. Então a seita se caracteriza basicamente com esses dois pontos. Fonte de autoridade e ênfase em algum meio para salvação. Então geralmente a sua fonte de autoridade está firmada, como eu disse, em novas revelações recebidas após o término do período revelacional indicado nas Escrituras. Vamos ver esses textos aí para reforçar esse período revelacional. O primeiro se encontra lá em Hebreus, capítulo 1. Abra sua Bíblia lá, esse texto é esclarecedor e importantíssimo. Hebreus, capítulo 1. Abriu aí, irmãos? Hebreus, capítulo 1. Ô Tati, você pôs muito açúcar hoje no leite do Benja. Hã? Mas deixa ele à vontade, viu, querido? Não tem problema nenhum. Viu, Jefferson? Gostoso é assim, né? Quando tá com saúde, não é verdade? Porque, olha, quando criança fica doente, a gente fica mais doente que eles. Mas vamos lá, irmãos. Hebreus, capítulo 1, você abriu? Vamos lá, vamos ver aqui. Qual que é o título que deram aí? O que está escrito aí, você que está com a Bíblia impressa? A revelação de Deus, tá bom? Então vamos lá. Esse título aqui, lógico que não está no original, mas aqui no caso trata do assunto que vai de fato falar a perícope. Então diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então o que o autor aos Hebreus está falando? Primeiro, Deus se revelou. Deus falou. E Deus falou muitas vezes. E falou de muitas maneiras. Então ele começa dizendo que o próprio Deus desejou se revelar ao homem, falar ao homem. E Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. E aí ele vai dizer quais foram essas vezes e quais foram essas maneiras. Tudo bem? Então vamos seguir. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e muitas maneiras, vírgula, o ideal talvez aqui fosse 2 pontos, né, para mostrar quais foram as maneiras. Primeiro diz, primeiramente Deus falou aos pais. Pastor, quem que são esses pais aqui? Os patriarcas. Lembra que é uma carta escrita aos hebreus, aos judeus, ao povo de Israel. E quando fala aos pais, dentro do contexto judeu, está falando dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Desde Adão, tá? Adão, Noé,
Abraão, né, Isaac, Jacó, são os patriarcas. Isso vai até Moisés. Então Deus falou, a primeira maneira era falando diretamente aos pais, que são os patriarcas. Ok? Depois, vírgula, depois que ele falou pelos pais, ele falou através de quem? Pelos profetas. Que vai de Moisés até Malaquias, é o maior período, ou de Moisés até João Batista, se você considerar já o momento de João Batista como a transição do Antigo para o Novo Testamento. E depois que ele falou pelos profetas, o verso 2 vai dizer, nestes últimos dias, ele já considera os últimos dias, porque ele está focando o período revelacional. Nesses últimos dias, nos falou pelo, o que está escrito aí? Pelo Filho. Por isso que está em letra maiúscula. E quem que é o Filho? Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, referindo-se a Jesus, depois ele vai dizer lá, né, a sequência do capítulo 1 vai deixar claro que é o próprio Cristo, onde ele vai citar partes do Evangelho, falando Deus, né, Deus citando que ele é o Filho em quem ele compraz e tudo mais. Mas ele diz assim, então, verso 2 aí, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele, que é o resplendor da glória, e a expressão, qual que é o termo que usa aí? Exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, dentro da lógica aqui do autor aos Hebreus, Deus se revela. Deus falou, muitas vezes, de muitas maneiras. Só que, dentro dessa linha do tempo, houve um período inicial e houve um período de últimos dias, ok? Do período revelacional. No começo, Deus falou através dos patriarcas. Deus se dirigia diretamente aos patriarcas. Deus falava com eles diretamente. Você tem lá o exemplo de Gênesis, Deus falando diretamente com Adão, com Noé, com Abraão, inclusive assumindo uma forma temporária, né? Para falar diretamente aos patriarcas, depois Jacó, Isaac, e vai até Moisés. Então Deus falava diretamente. Passou esse período, agora ele começou a falar pelos profetas. E ele falava aos profetas através, sim, de sonhos e visões. Então, durante o período profético, que nós chamamos na revelação, Deus usava sonhos e visões para revelar a sua vontade. Você vai ver isso em vários livros proféticos do Antigo Testamento. Eu tive uma visão, eu tive um sonho. Quando você pega o início do Evangelho do Novo Testamento, você vê, no caso, Deus trazendo um anjo, né, para falar com Maria, e depois dando um sonho para José, para explicar a respeito do seu plano da encarnação da segunda pessoa da Trindade. Então, ainda era o período profético, que usava-se sonhos e visões. Termina esse período profético, ou com Malaquias, ou com João Batista, dependendo da transição que você queira dar, mas aí, segundo o autor aos Hebreus, inaugura-se os últimos dias. Com a encarnação de Jesus, inicia-se aquilo que é chamado, no período revelacional, de últimos dias. E ele diz, nesses últimos dias do período revelacional, Deus nos fala pelo Filho. E ele é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, aquilo que nós precisamos saber sobre Deus está em Jesus Cristo. Dessa forma, nós temos em Jesus, ou durante o ministério terreno de Jesus e apostólico, nós vamos ver que a Bíblia vai dar essa margem aí, sempre tem essa margem de segurança, vamos dizer assim, aos pais vai até Moisés, os profetas de Malaquias vai até João Batista, e no Filho vai até o final do período apostólico. Então Jesus
fecha os últimos dias do período revelacional. Tanto que a última revelação, a derradeira, daquela que é dito que não pode ser acrescentado nada e não pode ser retirado nada, é a revelação do Apocalipse. E de quem que deu essa revelação? Vamos lá dar uma olhada lá, o segundo texto aí, ó. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Vamos ler juntos, hein? Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Enquanto aqui a Márcia Souza, o seu Mateus, Dona Zulmira, a Helenita, a Teca, o presbítero Dimas, o Renato, o Maurício colocam um oizinho aqui para nós. Então, abriu aí, vamos ler juntos? Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. De quem que é essa revelação? De Jesus Cristo. E aí você tem, vai lá para o finalzinho, lá no capítulo 22, de Apocalipse. Verso 18, a conclusão aí da revelação ou do livro. Vamos ler todos juntos? Verso 18 até o verso 20. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então veja, essa declaração final aqui da revelação do Apocalipse não trata tão somente da própria revelação, como está aqui de modo explícito, mas também de todo o período revelacional. Porque esse Apocalipse trata das últimas coisas, e se trata das coisas que determinam o fim, então ela não só acrescentar ou tirar algo dessa profecia, mas acaba sendo uma realidade de tirar ou acrescentar ao período revelacional como um todo. Então, o que Jesus está dizendo? Se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus revelada, e que se Jesus diz que Deus se revelou, ou a palavra de Deus diz que Deus se revelou de muitas maneiras, com períodos específicos, começando com os patriarcas, depois através dos profetas, e no período final, nos últimos dias, falando através do Filho. E o Filho diz, essa aqui é a última revelação. Depois dessa aqui não pode ser acrescentado nada e não pode ser retirado nada. Então, o que nós concluímos? Que após a revelação do Apocalipse, Deus fechou o período revelacional. Não existe revelação após disso. Então, tudo aquilo que foi revelado após a entrega do livro de Apocalipse, que é por volta do ano 100 da era cristã, está acrescentando alguma coisa àquilo que o Filho declarou, está acrescentando algo que aquilo que a Bíblia diz que era já a última revelação, está acrescentando algo àquilo que a Bíblia diz que já estava fechado, que o período revelacional já tinha terminado através do Filho. Então, tudo que vem depois do ano 100, na expectativa de revelação, gerando novas religiões, gerando novos grupos, se vai além das Escrituras, irmãos, acabou. Já deveria ser desprezado. Porque a própria Bíblia já diz que ali não poderia existir. Então aí você tem o islamismo, você tem o espiritismo, você tem mormonismo, você tem adventismo,
que receberam revelações novas depois do fim do período revelacional. E que a Bíblia, o próprio Senhor Jesus, na última revelação, diz, olha, não pode ser. Ninguém pode acrescentar e ninguém pode tirar. Então, se nós temos a palavra de Deus, as Escrituras, como revelação de Deus, então isso já bate o martelo em relação a novas revelações. Tudo bem até aqui? Agora, se eu não tenho a Bíblia como palavra de Deus, então aí, obviamente, que o negócio muda de figura, né? Porque se a palavra de Deus ou a Bíblia não é a revelação de Deus para mim, se eu não tenho ela como autoridade na minha vida, então aí eu estou aberto a toda e qualquer nova revelação. Inclusive, estou aberto a amanhã depois alguém aparecer dizendo uma nova revelação que falou, gente, está tudo errado até agora e o certo agora é isso. E aí, então, eu também vou ficar sujeito a essa nova revelação. Então, se eu tenho a Bíblia como fonte de autoridade, como palavra de Deus revelada, então ela já vai limitar o período revelacional e, consequentemente, já vai trazer segurança para que eu não seja conduzido por novos ensinos que vieram posteriormente ao período que a própria Bíblia diz que era o período revelacional. Tudo bem até aqui, irmãos? Dessa forma, você já elimina aí um número grande de novas religiões. Tudo bem? E em relação aí alguém poderia falar, pô, mas a reforma protestante? Né? Lutero, Calvino, Zwingli, Melanchthon, mesmo depois de John Knox, que aí começa a igreja reformada, a igreja presbiteriana, a igreja huguenote, ou seja lá. Você não tem uma nova revelação. O que aconteceu com a reforma protestante? Você tem um retorno para as Escrituras. O que acontece é um movimento para dizer, gente, nós nos desviamos daquilo que a Bíblia nos ensina. E aí, então, você tem um retorno para as Escrituras. Por isso que o principal ponto da reforma protestante é sola Escritura, somente a Escritura. Voltar para a Bíblia como única fonte de fé, de prática e de ensino. Rejeita-se a tradição que tinha até então, que é a Igreja Católica, rejeita-se o sincretismo, rejeita-se todo o desvio e volta-se para a Escritura. E esse é um princípio da Igreja reformada. A Igreja reformada é uma igreja que está sempre se reformando. Em que sentido? Trazendo coisas novas? Não. No sentido de estar sempre voltando. Porque é uma tendência natural, irmãos, a gente começar a abraçar tradições, práticas e atividades dos nossos tempos. E é preciso, de tempo em tempo, reformar. Voltar para a base certa. Voltar para o padrão, para o momento que o próprio Deus apresenta como sendo fonte da verdadeira autoridade. Então, o evento da reforma protestante do século XVI não é uma perspectiva nova, não está se trazendo uma nova fonte de autoridade. Está simplesmente reconhecendo a verdadeira fonte de autoridade e voltando para ela. Tudo bem? Perguntas até aqui? Tranquilo? Então tá bom. Então, vamos lá. Novas revelações, já arrisca da lista. Deus é um Deus verdadeiro que não pode mentir. Se você crê que as Escrituras é a revelação do Senhor, e dentro dessa harmonia, Apocalipse, você tem visto as coisas acontecer conforme a profecia do Senhor. Se você entende, então, que é a revelação de Deus, então, obviamente que não vale a pena você correr o risco, né, de seguir outras revelações que vieram posteriormente ao período que Deus falou que fecharia o período revelacional. Não, aí é tudo. Em novas revelações. Veja que está lá em cima, está grifado 2 pontos. O primeiro ponto é fonte de autoridade. Aí tem um e ou, porque tem uns que só vai ter fonte de autoridade,
não vai acrescentar nada na salvação. Primeira parte, não, a segunda. Aí vê a segunda lá. Ou ênfase em algum meio para a salvação. Vai ter heresias, ou seitas, ou novas religiões, que vão focar só a fonte de autoridade. E vai dizer, ó, a salvação é só em Jesus. Só que a fonte de autoridade é agora esse outro livro aqui. E quem muda um monte de prática lá. Tá? Então pula fora. Vai ter outro grupo desse grupo que a gente está trabalhando, que ela vai apontar para algum modo para substituir ou para somar a obra de Cristo. Para ser salvo, você crê em Cristo, mas você tem que fazer determinada coisa. Ou simplesmente tira Cristo da jogada e diz, para você ser salvo, você tem que guardar os 5 pilares da nossa religião. Então vamos lá. Uhum. Sim. Algumas são. Então, algumas são. Porque o neopentecostalismo... Sim. Então, a maioria delas... Então, a questão do rótulo é complicada. Se a gente definir neopentecostal como aquelas que defendem práticas de prosperidade e tal, e de determinação, de positivismo, tararara, bate o martelo. Neopentecostal, tal. Só que muitas vezes esse título neopentecostal são igrejas que vieram do movimento pentecostal e que são recentes. E algumas que vieram do método pentecostal e que são recentes estão se aproximando da revelação bíblica. E aí estão deixando, inclusive, algumas práticas que eram comum até mesmo dentro do pentecostalismo. Então, é difícil você pegar simplesmente o título e bater o martelo. Neopentecostal, joga fora. Não, porque tem algumas neopentecostal, no entendimento do título, que saiu do movimento pentecostal, só que estão retornando para as escrituras. E que estão, inclusive, abandonando práticas que são vistas dentro da igreja pentecostal. Agora, no geral, a maioria das igrejas neopentecostais, elas têm alguma coisa a mais como fonte de autoridade. E algumas delas colocam alguma coisa substituindo a suficiência da salvação em Cristo Jesus. Não é. Então, pode acontecer. Agora, não é simplesmente abandonar a nova revelação, é abandonar também algumas práticas, né? A gente pode até determinar, como convenção, que ao invés de nos reunirmos no domingo, nós vamos nos reunir na quarta-feira só. Eu vou guardar a quarta-feira. Tudo bem? Não, tudo bem. É uma convenção. Né? Vocês sabem que a minha postura em relação à confissão de fé de Westminster, que diz que o domingo é o dia do Senhor, aí lógico que há uma indicação bíblica de apontar para isso, mas eu, particularmente, quando subscrevi a confissão de fé de Westminster, esse é um ponto que eu coloco uma observação. Eu não guardo o domingo como o judeu guardava o sábado. O que significa isso? Se você guardar o domingo na perspectiva cerimonial, está errado. E muitas vezes as pessoas interpretam a confissão de fé de Westminster em relação à guarda do domingo, como se fosse o sábado cristão, na perspectiva da lei cerimonial. É por isso que eu não subscrevo essa parte. Então o que acontece? Porque os puritanos faziam, o que eles faziam no domingo? No domingo, meu amigo, era igualzinho o que o judeu fazia para o sábado no Antigo Testamento. Alguém foi na padaria comprar pão hoje cedo? Não? Você já tinha pão em casa? Oh, que maravilha, hein? Mas se porventura alguém foi na padaria comprar pão hoje de manhã, dentro da postura de guardar o domingo, você pecou. Você abasteceu o carro para vir na igreja hoje? Já abasteceu, ainda bem. Porque se fosse assim, você não poderia. Então, chegou uma visita em casa, na verdade você não deve nem receber a visita, porque a visita não devia sair no domingo para ir lá na sua casa no domingo.
Porque ela tem que estar guardando o domingo. E outra, ela vai chegar lá e aí você vai ter que fazer comida. Você não pode fazer comida no domingo. Aí alguém fala, não, mas pede um frango na esquina. Não, mas você não pode comprar nada no domingo. Então, se você guardar o domingo na perspectiva cerimonial, você vai cair no judaísmo, você só vai mudar o domingo, o dia do domingo. Em vez de guardar o sábado, você guarda o domingo. Eu sigo a perspectiva da guarda do domingo na ideia moral, da lei moral, que é a que está em vigor. A lei moral, ela diz que eu tenho, então, que me igualar a todo mundo, ter um dia de descanso, um dia para tratar das coisas do Senhor, mas que isso não me impede de uma eventualidade comprar um frango. Mas chegou uns irmãos, estava passando o irmão aqui na rodovia, quebrou o carro em Araraquara, só me conhece, entrou na cidade. Eu falo, não posso te ajudar, é domingo. Mas veja só, então vamos pensar numa situação até mais de lazer. O cara passou, pastor, nós lembramos que o pastor está em Araraquara, nós viemos dar um oi para o senhor. Falou, não posso nem te dar oi. Tem pastor que trata o domingo na perspectiva cerimonial. A lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Tem pastor que vai entender essa questão do domingo. Então, que, por exemplo, tem acampamento de jovens durante o período de carnaval. Vai cair um domingo, não vai? Se você for guardar, então, na perspectiva que deve ser, no domingo, irmãos, do acampamento de carnaval, nós não podemos ter nenhuma atividade de recreação. É por isso que nossos acampamentos têm que ser locais que não tem nem campo de futebol e nem piscina. Porque já é para não induzir ninguém a pecar no domingo à tarde. Veja, isso é pelo em ovo na minha perspectiva. Jesus me libertou dessas coisas. É lógico que eu vou encontrar vários amigos meus que eu guardo o domingo na perspectiva cerimonial. Eu não subscrevo isso. Não, você tem que subscrever. Você vai subscrever, mas tem pontos que você vai chamar a atenção. Tudo bem, a própria igreja aqui, no caso do pastor, eu estou deixando isso claro. Porque imagine você, irmãos, você pode, amanhã depois, ter um outro pastor dentro da igreja presbiteriana reformada que o cara, segue domingo. Então, pastor, então como que vai ser isso? Ele te viu saindo da igreja e indo para o shopping, ou indo para a pizzaria. Ele vai te disciplinar. Ou então, a igreja, por guardar o domingo na perspectiva cerimonial, então nós não podemos ter nenhuma atividade de lazer nesse dia. Você liga a televisão no domingo? Não devia. Se você guarda o domingo na perspectiva cerimonial. Você acompanha o campeonato de futebol no domingo? Se você guarda o domingo nessa perspectiva, você não deveria. Você deveria estar usando o domingo só para tratar das questões relacionadas a Deus. Ou louvor, ou evangelismo, a visita a enfermos, coisas desse tipo. Então veja, se eu colocar... Por que eu estou falando tudo isso? Se eu colocar isso como algo fundamental para a minha salvação, eu já estou caminhando para uma heresia. Eu vou guardar domingo? Vou. Eu vou gastar meu tempo em oração? Vou. Eu vou cumprir a convenção que nós fizemos como igreja? Tem escola dominical? Tem. Então eu estarei lá. Tem culto à noite? Tem. Então eu farei lá. Então, porque se fosse assim, pastor, meu filho vai fazer aniversário e cai no domingo. Se você guardar o domingo como lei cerimonial, então você não vai poder fazer o aniversário do seu filho no domingo. Você faz, sei lá, em outro dia. Agora, pastor, então eu posso fazer o aniversário do meu filho no domingo? Pode. Você só não pode suprimir a convenção que você tem.
Você marca o aniversário do seu menino às 2 horas da tarde para dar tempo de terminar até às 5, você está aqui até às 7, sem problema nenhum, vai continuar louvando e servindo ao Senhor. Pronto. Porque dentro do guardar, na perspectiva moral, nós temos uma moralidade de uma convenção, e quando você se tornou membro dessa comunidade, você aceitou essa convenção e você declarou que estaria atuando, sendo presente, estando servindo ao Senhor e testemunhando a sua fé por observar essas convenções. Tá. Pastor, se acontecer de eu não vir, significa que eu perdi a salvação? É óbvio que não. Então, é não colocar, irmãos, um peso além ou demasiado. Agora, eu estou dizendo então que você não vai observar o domingo, que você não vai vir no culto, que você não vai vir... Não estou falando nada disso, muito pelo contrário. Você vai fazer isso, mas numa perspectiva de moralidade, daquilo que você combinou, diante do voto que você fez, e não numa perspectiva cerimonial. Para ficar bem claro, para amanhã depois não falar, o pastor Hervé disse assim, assim, assado. É só essa distinção entre guardar o domingo numa perspectiva de moralidade ou guardar o domingo numa perspectiva de cerimonialidade. A lei cerimonial já foi cumprida e satisfeita em Cristo Jesus. Tudo bem? Então vamos lá. Qual que é o meu horário aqui? 10:08, é isso? Eu estou sem relógio aqui no caso do 10:08. Segunda coisa, que geralmente a fonte de autoridade está afirmada. Na autoridade de um líder, seja ele profético ou messiânico. Então, por exemplo, você vai pegar lá, já que nós estamos citando os nomes aqui, não temos o problema de citar os nomes, mesmo porque é defesa da fé, você pega lá, o cara até morreu, Ellen White morreu já, mas ainda segue-se os ensinamentos proféticos, o que ela recebeu. Ok? E tem algumas comunidades que o líder se torna uma figura messiânica. E às vezes igrejas que se dizem evangélicas fazem isso. Olham para a figura do pastor como se o cara fosse o Messias. Endeusam o líder. E essa é uma característica de seita. Seguir a homens. Os homens são sujeitos a erros, irmãos. Você pega, por exemplo, igrejas que até eram tidas pentecostais, mas que tinham essa característica de seguir um líder profético. A igreja Deus é amor. Na época do pastor Davi Miranda, missionário Davi Miranda. Meu amigo, o que o missionário falava, mesmo que estivesse totalmente, absurdamente contrário às escrituras, aquilo se transformava em lei. Televisão é do diabo. É proibido. E durante muito tempo foi proibido. E aí ninguém comprava televisão. Ou quem comprava televisão escondia dentro do guarda-roupa. Eu conheci casos de pessoas que eram da igreja Deus é Amor, que tinham a televisão escondida dentro do guarda-roupa e pediam para colocar a antena no terreno do vizinho, só o cabo que entrava. Como eu já disse, o ser humano tem uma capacidade muito grande de burlar, né? Então, um cara da comunidade que proíbe de televisão, ele esconde dentro do guarda-roupa, põe a antena na casa do vizinho e só passa o cabo escondido, porque se o pastor chega e olha, não tem antena na casa dele, significa que ele não tem televisão. O pecado, a criatividade também foi corrompida pelo pecado, com certeza. O cara dá um jeitinho. Agora, a figura do líder se transforma num ícone de salvação. E que as pessoas, inclusive, veem nele essa figura messiânica de, eu toquei no pastor. O pastor olhou para mim. Como se fosse o próprio Cristo.
E que a gente recebe isso porque o nosso coração é idólatra, né, irmãos? Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba... Eu brinco, hoje os meninos não estão aqui, mas eu brinco, né, às vezes com o Pedro, com o Paulinho, com o Dacoberto, o César. Eles pegam lá um determinado pastor e começam a postar, né, falas. O pastor fulano de tal, nossa, o pastor fulano de tal. E aí um dia eu briguei, olha, dentro das minhas ovelhas não existe seguidores de homens, hein? Nem de mim, nem de qualquer outro. Aí o pessoal, Roberto vai lembrar, aí o pessoal pega no pé, né? Em especial do Pedro, né? Porque aí cita pastores aí, frases, não sei o que, tarará, tatatá. Amanhã depois um cara desse apronta uma, meu amigo, e aí? Se você depositou a sua fé na declaração de um ou de outro, e não nas escrituras, e não no ensinamento bíblico, pode ser que um dia você passe vergonha. Nós já vimos tantos pastores terem auge e precipitarem. Quem tem mais de 30 anos aí de fé evangélica, certamente vai se lembrar do pastor Caio Fábio. Teve uma época que o pastor Caio Fábio, amigo, ele era a voz messiânica no Brasil. Que aquele homem pregava, pronto. Não era assim? E bons livros na época que ele escreveu. Né? Mas James Zegler, você tem vários que você vai colocar nesse pacote de que foram endeusados, e aí talvez Deus permita que muitas vezes aconteça alguma situação dessa, para indicar para a sua igreja que o foco não está nos homens, mas está na própria Escritura, na palavra revelada, no Cristo. Então, irmãos, a autoridade de um líder, geralmente isso já é um indicativo de seita. Você vê dentro das igrejas neopentecostais, o dia que o líder tal vai visitar a cidade tal. Meu Deus do céu, que lá vira um... Os caras têm que ter segurança, muitas vezes. Né? Pregar com vidro à prova de bala, né? Não. Isso aconteceu. Mas você fala, não, peraí. E isso já é cheirinho de seita já, tá certo? Vamos caminhar mais um pouquinho por causa do nosso tempo. A fonte de autoridade também vai estar firmada, como eu já disse, em experiências ou tradições que superam a autoridade das Escrituras e vai além daquele período que foi determinado como período revelacional, né? Supera aí a progressão revelacional. Jesus disse que já terminou o período revelacional, mas as pessoas continuam trazendo revelações ainda hoje. Por isso que nós não temos profetas revelacionais dentro da igreja presbiteriana. O profeta dentro da igreja presbiteriana, que tem o dom de profeta, é aquele que prega o evangelho. Mas você nunca vai ver, pelo menos não deveria, alguém se levantando, eis que assim manda te dizer o Senhor. Você de calça jeans. Hoje eu peguei a calça jeans, né? Você de calça jeans, eis que o Senhor manda te dizer. E aí ele vai trazer uma revelação nova para você. Não vai ter isso, meu amigo, porque o período revelacional já fechou. Agora eu vou dizer o seguinte, você de calça jeans, presta atenção no que Hebreus está dizendo, que o período revelacional já terminou, então não siga novas revelações. Isso é o profeta de hoje. Pega o que a Bíblia diz e aplica sobre a sua vida. Seja lá que você está de calça jeans ou não. Tudo bem? Aquele negócio lá, você de camisa listrada. Pronto. Ei, Mauro, agora já foi, hein? Madalena. Então, você de camisa listrada. Eis que o Senhor manda te dizer. Meu amigo, eis que o Senhor manda te dizer o seguinte, vai orar e vai ler a Bíblia. Se você quer verdadeira comunhão com Deus, vai orar e ler a Bíblia. Ainda mais em dias como esse, que a sua vida geralmente já está escancarada nas redes sociais, em que os espertalhões, né, usam isso para ludibriar a sua fé. Existem alguns vídeos no YouTube, depois se você tiver tempo para pesquisar, o que os caras fazem? Ele pega
a cena do pastor falando para determinada coisa. Tem um vídeo de um pastor, se não me engano, na Inglaterra, uma comunidade de brasileiros na Inglaterra. O cara foi lá e aí ele começou a falar, você, tal. E aí o cara que montou o vídeo vai para a rede social da pessoa com quem ele está falando e vai marcando todas as informações que o pastor está usando para falar como se fosse revelação para aquela pessoa. E tem um desses vídeos que o pastor fala assim, Deus está me falando que tem alguém aqui. Pô, se Deus está falando, já falou, é o fulano, né? Mas não. Deus está me falando que tem alguém aqui que... Eu estou vendo flores, eu estou vendo, sei lá, planta, alguém que tem floricultura. Aí então vem cá. Aí começa, e aí o cara que editou o vídeo começa a entrar no Facebook dessa mulher, na família dessa mulher, aí tem a foto da floricultura, mulher, né? O carrinho, Deus está me mostrando um carrinho branco com uma flor desenhada, aí o cara mostra lá na edição aqui, a foto dela, quando ela comprou, eu falo, Deus te deu isso, mas Deus vai te dar um melhor. Aí aleluia, graças a Deus. O cara não estava tendo revelação, porcaria nenhuma, ele simplesmente tinha estudado algumas pessoas da comunidade, pegado algumas características daquelas pessoas e depois no culto falava aquilo que ele estudou por conta da rede social e colocava na conta da revelação e as pessoas davam glórias a Deus. É igual cigano, mais ou menos isso, né? Mesmo porque a gente olha, todos nós, né, temos, a gente fala a respeito de nós. Você olha para uma pessoa, por exemplo, que tem uma gargantilha, que tem uma cruz, você vai achar que ela é muçulmana? É óbvio que ela não é, ela é cristã. Se ela está andando com uma cruz na gargantilha, fala, você acredita em Cristo, né? Ai, como que ele soube disso? Você deu essa informação para ele. Maria Luísa. E são manipulados na maioria das vezes. Será que não é de cortina, não? Aquela que... Deus erra, né? Deus mandou um varão, mas às vezes era para trocar a cortina da coisa, e vinha um varão novo, ela pôr lá, e ela entendeu errado. Fazem, irmãos. E principalmente, você vai ver que as profecias vão estar relacionadas aos desejos humanos, à concupiscência humana, que é sobre relacionamento, sobre dinheiro ou sobre saúde. É isso. Esse é o foco. E manipulam as vidas, os caras deixam de viver, porque os pastores assumem esse líder, né, voltando na autoridade de um líder, o líder assume a postura do Espírito Santo na vida das pessoas. Essas pessoas já não compram mais nada, não vendem mais nada, não viajam, sem pedir autorização para esse líder. Né? Não entra no relacionamento, absolutamente nada. Porque elas estão ali envoltas nessa autoridade desse líder messiânico que assume o papel do próprio Deus na vida das pessoas. Isso é perigosíssimo. Né? Nós temos várias histórias, né, em relação a essa questão de promessas, de revelação, que conduz as pessoas a viver esse aprisionamento. Né? Nós temos um caso, eu sei que está na transmissão aqui, mas eu acredito que eles não tem problema nenhum em falar. O caso do Robson e da Ângela, um casal amigo nosso, que eu tive a oportunidade de pastorear em Jabuticabal. O Robson, rapaz bonitão, olhos verdes, né? E a Ângela, era uma moça bonita, loira, olhos claros também, tarará. Aí na juventude, então, eles começaram a namorar. E aí tinha um obreiro da igreja que era apaixonado na Ângela.
E aí, num culto, o cara chegou e falou: eis que o Senhor te diz, você, vem à frente. Eis que o Senhor te diz que você está diante de uma grande cilada. E que Ele tem algo melhor para você que está diante de ti. Deus manda te dizer. E aí foi. Mas na cara dura, assim, falando para ela largar do Robson e ficar com ele. E aí o Robson hoje conta essa história, a Ângela conta, acabaram saindo da igreja, obviamente, dessa igreja. Porque é manipulação pura, irmãos. E isso é cheiro de seita, é cheio de heresia, porque fundamenta a autoridade num líder messiânico. Eu poderia até colocar aí, além de profético, messiânico, carismático. Né? Porque é dessa forma que eles vão ludibriando. Então, cuidado com isso. Hoje, a Ângela, o Robson, né? Casados, têm 2 filhos lindos, família linda, estão lá servindo ao Senhor, tal. Imagine se fosse ouvir, e tem muita gente que ouve, né? Tem muita gente que ouve. Então, tem que tomar cuidado. É característica de seita. Tá bom? Tudo bem até aqui, irmãos? Geralmente, a doutrina, aí sim, Madá, agora vamos focar. A doutrina da salvação despreza a obra vicária, que é a obra feita em nosso lugar, definitiva e seletiva realizada por Jesus Cristo. Sempre vai ter alguma coisa a mais. Jesus salva, mas você tem que participar do culto da libertação. Jesus salva, mas você tem que dar não sei quanto da campanha, não sei das quantas. Você tem que comprar a vassoura, não sei do que. A rede, não sei de quem. O sabonete para lavar o pecado. O óleo para ungir, não sei o que mais da vida. Sempre vai ter alguma coisa. Se tiver alguma coisa que se associa à obra de Cristo ou substitui a obra de Cristo, pode carimbar. Seita. Tudo bem? Então, guardar algum fato da lei cerimonial. Jesus salva, mas você tem que guardar o sábado. Se não guardar o sábado, não tem jeito. Então, algum fato da lei cerimonial. Por isso que aquele entendimento do domingo lá tem que ser um negócio bastante claro para você. Se você estiver guardando na perspectiva cerimonial, está fora. Cumpre determinada tarefa ou alvo. Deus vai te abençoar, mas você tem que participar sem falhar da campanha dos 522 durante 52 domingos. Então, ele coloca uma responsabilidade sobre você como essencial para Deus te abençoar ou até mesmo para a sua salvação. Ok? São coisas que geralmente exigem algum tipo de sacrifício, que substitui o sacrifício de Cristo. Tá? Age de acordo com os pilares definidos pela nova religião ou liderança. Você pega para o islamismo, por exemplo. Você tem que confessar que Muhammad é o profeta e que Allah não tem nada a ver com Javé ou com o Senhor, tá? E que Allah é o único Deus. Você tem que dar esmola todo dia, orar 5 vezes ao dia, virado para Meca, ir na peregrinação, né? E se não, pelo menos pagar a passagem para que alguém vá a Meca em seu nome. E isso se você não estiver no Senegal, porque se estiver no Senegal é só ir para Tuba que está tudo certo, dá para dar uma ajeitadinha. E fazer o jejum do Ramadã uma vez por ano, né? Que é o jejum de um mês. Só que é o seguinte, você não pode comer durante o dia, mas o sol se pôs, até o sol nascer, você enfia o pé na jaca, come tudo que você tem, mais alguma coisa. Guardou esses pilares dentro do islamismo, você será salvo e terá direito ao paraíso com 7 virgens, ou até 70, dependendo do caso. Veja, salvação pautada em alguns pilares definidos por essa nova religião ou por essa liderança. Eu não posso usar a questão dos usos e costumes. Né? Muitas vezes as pessoas olham para a igreja presbiteriana e falam: nossa, a igreja de vocês não tem doutrina, né? Assim, como assim? É que para muitos pentecostais, principalmente, doutrina, na verdade, são usos e costumes.
Ah, lá as mulheres cortam o cabelo curtinho, usa brinco, usa calça comprida. Então vocês não têm doutrina, né? Então, para eles, o sinônimo de doutrina são usos e costumes. Porque a nossa igreja, na verdade, tem muita doutrina, né? Só que ela não tem usos e costumes, isso é fato. Existem critérios, princípios, irmãos, de humildade, de integridade, de fidelidade, de princípios princípios morais, de bom senso, né? Então, eu sempre costumo dizer, às vezes tem que usar vestido até lá no pé, porque se não tiver vestido até lá no pé, isso é imoral. Só que aí põe um vestido de malha grudado, colado, né? Que para tirar dali, parece que foi embalado a vácuo. É muito pior do que a pessoa com uma saia na altura do joelho, ou não? Aí parece aquela embalagem de calabresa a vácuo. Não é o tamanho da saia que vai determinar o negócio. É o bom senso. Então, dentro da igreja presbiteriana, essa questão do bom senso, né, fugiu que é uma palavra aqui, mas a ideia a modéstia. Obrigado. Tá vendo por que pastor tem que ser casado? Modéstia. Então, modéstia, né, a própria humildade, a piedade, vai ser demonstrado no seu modo de agir, no seu modo de vestir, na postura que você vai ter dentro da comunidade. Agora, não é a vestimenta que vai determinar a sua pureza, a sua santidade, a sua modéstia. Não é. Então, usos e costumes não é o foco. Isso é fruto da tradição, né? Teve uma vez eu escrevi um artigo sobre a moda de Deus. Não sei se você lembra disso, né? E nesse artigo estava justamente essa postura de modéstia, de bom senso, de integridade, de piedade. Isso é a moda de Deus. Deus não fez aqui, não tem nenhum lugar aqui na Bíblia que tem um modelito de roupa que você tem que usar. Mas existem critérios e princípios que você vai aplicar no seu modo de agir, no seu modo de vestir. Tá bom? Por que eu falei isso? Porque tem igrejas que, dependendo do tipo de roupa que você põe, você perdeu a salvação. Carimba lá, aceita. Porque não é isso que a Bíblia manda. Exige comprar ou investir recursos financeiros como meio para a salvação. A Igreja Católica fez isso durante muitos séculos. A questão da compra das indulgências, né? Hoje você não ouve falar muito, você tem mais a penitência que substituiu, mas é sempre algo, eu tenho que fazer um sacrifício para ter direito à salvação. Eu tenho que ficar não sei quantas sexta-feiras sem comer carne, porque senão aquele ano vai ser um ano terrível na minha vida. Então sempre sacrifício substituindo aquilo que Cristo fez, né? E aí entra a tradição, e essa tradição se transforma em uma situação mais rígida, muitas vezes, do que o próprio ensino da Bíblia. Não onde você está na Bíblia que você tem que, na sexta-feira santa, comer peixe. Devia ser algum padre que tinha peixaria, ou que a família tinha peixaria, que determinou isso para ganhar dinheiro, porque eu já vi um negócio desse. Mas você tem que Jesus, depois que ressuscitado, ele comeu mel, comeu peixe, comeu pão. Então isso é a dieta, ele determinou isso como dieta para nós. Então joga tudo o resto fora e vamos comer só mel, pão, peixe e vinho. Não, ali não é o padrão de estabelecimento de cardápio. Só registra o que aconteceu, tá? E declara que só há salvação através ou na própria seita. Então só existe salvação dentro da Igreja Católica. Se você está fora da Igreja Católica, você não vai ser salvo nunca. Só existe salvação dentro da denominação tal. E tem instituição que faz isso, né? A pessoa saiu daquela denominação e veio para uma outra denominação, e a pessoa abandonou a fé. Eu tive uma situação enquanto eu era seminarista lá em Vicente Carvalho,
que uma irmã saiu de uma determinada igreja evangélica e veio para a igreja presbiteriana, e ali aprendeu, serviu o Senhor durante alguns anos, faleceu. E aí foi feito o ofício fúnebre daquela irmã na igreja presbiteriana, né? E aí, no culto lá, vieram algumas pessoas dessa outra igreja, porque conhecia essa irmã, da época estava lá. E aí o comentário, ai, coitada da fulana, abandonou a igreja. Veio para a igreja presbiteriana, mas morreu sem voltar para a igreja tal. Que Deus conforte a família agora, né? Porque fazer o que a fulana veio para a igreja presbiteriana? Ou seja, para ser salvo, aquela pessoa tinha que ter ido para determinada denominação. Que aqueles linguarudos lá foram no velório para meter a boca, né? Mas mostra a essência da crença, que a salvação só está naquela seita, ou naquela igreja, naquela instituição. Não é assim, né? Salvação está em Cristo. Independente do nome da instituição, se essa instituição ela tem como única fonte de regra e prática a Bíblia, e crê na salvação segundo os méritos suficientes de Cristo Jesus, beleza, esse é o padrão. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos parar então por aqui, e semana que vem a gente ainda reforça um pouquinho mais sobre as características de uma seita, uma falsa religião, de uma maneira mais ampla, e aí tratando de alguns versos, principalmente das questões dos últimos dias, como característica para que você possa bater o martelo aí exatamente quanto as características de seitas e outras religiões. Tudo bem? Perguntas? Tranquilo? Deixa eu ver aqui como que está o nosso chat aqui. Oi. Já falamos sobre isso. Só para o pessoal da internet, a Miriane pediu, porque como a gente fez um sistema diferente da transmissão, eles não estão ouvindo as perguntas. Então eu vou repetir a pergunta. A pergunta que foi feita aqui pela Madalena, irmãos, é que em relação às igrejas que confessam que Jesus é o Salvador, que é o único meio para a salvação, só que tem práticas contrárias àquilo que as Escrituras dizem. E aí? Veja que nós colocamos lá, pontuamos, que a situação da seita, ou ela vai ter ou, pode ser as duas coisas juntas, ou uma coisa separada. Ela pode ter a Bíblia como fonte de autoridade, mas acrescentar alguma situação para salvação. Ou ela pode deixar a questão da Bíblia como autoridade, né, e falar, não, só Jesus salva. Não, tem que ser uma somatória. Por quê? O que a Bíblia é? O que Jesus é? Jesus é o Logos, é a palavra de Deus. Então não tem como eu abraçar Jesus sem abraçar a Bíblia. Jesus é o Logos, é a palavra encarnada. Ele é a expressão exata do Senhor. A própria revelação aponta exclusivamente para Cristo, né? Então ele é a palavra. Então não tem como eu dizer que eu estou abraçando a salvação em Cristo Jesus e negligenciar o ensino dele. Por isso que é o evangelho inteiro. É o evangelho todo, a todo homem, a todo tempo. Não tem como eu abraçar só uma parte do evangelho ou abraçar só a salvação em Cristo e desprezar os outros ensinamentos das Escrituras. Então é uma coisa ou outra, ou uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Então, se há somatória, porque vai ter comunidade que a Bíblia não é autoridade e você precisa fazer tal coisa porque salvação em Jesus não é suficiente. Bom, isso aqui você carimba duas vezes, né?
Seita, seita. Agora, vai ter outras que vai falar, não, a Bíblia é a autoridade, só que você tem que fazer determinada coisa para salvação. Já também dá uma carimbada lá. E outras que vão falar, não, a Bíblia não é importante, o importante é Jesus como Salvador. Mas se a Bíblia não é importante, é a própria palavra, Cristo é a palavra encarnada, como que nós vamos colocar isso no mesmo pacote? Não tem jeito. Então, logo, carimba também. Tá certo?